Imagine um mundo onde os oceanos estão cheios de vida, com peixes coloridos, tartarugas marinhas e recifes de coral vibrantes e coloridos. Este mundo é possível graças às áreas marinhas protegidas ou simplesmente às AMPs. Mas o que são essas áreas? Por que elas são tão importantes aí e como o Brasil está cuidando dessas áreas protegidas? No vídeo de hoje você vai ficar sabendo o que são as áreas marinhas protegidas e como que o Brasil tem cuidado delas. Vamos explorar tudo isso junto neste vídeo. Então já sabe, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário aqui pra gente para saber o que você sabe sobre essas áreas protegidas. Então, as áreas marinhas protegidas são regiões do oceano ou da costa que são legalmente protegidas para conservar a biodiversidade e os recursos naturais. Elas podem ser parques nacionais, reservas extrativistas ou áreas de proteção ambiental. No Brasil, essas áreas são criadas e gerenciadas com base no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, conhecido como SNUC, SNUC, que é uma lei que define como podemos usar e proteger os nossos ecossistemas. Estas áreas de proteção não são apenas para os animais marinhos, mas também para garantir que as futuras gerações possam desfrutar de um oceano saudável. As AMPs são porções do ambiente marinho, incluindo águas costeiras, oceânicas e habitats associados, como manguezais, recifes de coral e fundos marinhos, que são legalmente protegidos aí para conservar a biodiversidade, os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos. Essas áreas visam garantir a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos, proteger as espécies ameaçadas e promover o uso sustentável dos recursos naturais. Essas são as AMPs, as áreas de proteção marinha. E como funciona no Brasil? No Brasil, as AMPs são criadas e gerenciadas com base em categorias de manejo definidas aí pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabelecidos pela Lei nº 9.985 do ano 2000. As AMPs podem ser de dois tipos principais. Bom, então existem aí as unidades de conservação de proteção integral, que tem como objetivo preservar a natureza, permitindo apenas o uso indireto dos recursos. Pesquisas científicas, educação ambiental, turismo sustentável. Exemplos aí, parques nacionais marinhos, monumentos naturais e refúgio da vida silvestre. Um exemplo no Brasil é o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que fica na Bahia. E também existem as unidades de conservação de uso sustentável, que tem o objetivo aí conciliar a conservação com o uso sustentável dos recursos naturais, permitindo atividades como pesca artesanal, turismo e extrativismo controlado. Exemplos aí são áreas de proteção ambiental, as APAs, reservas extrativistas. Um exemplo no Brasil é a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Existem as convenções internacionais, onde o Brasil é signatário de acordos como a Convenção sobre a Diversidade Biológica, CDB, que estabelece metas globais para a conservação marinha, incluindo a proteção de pelo menos 10% das áreas marinhas e costeiras, meta de Aichi. Então existe uma convenção entre os países, onde os signatários, os participantes aí, eles se comprometem a cumprir alguns requisitos, que inclui a proteção de pelo menos 10% das áreas marinhas e costeiras. Mas existem muitos desafios aí para as AMPs do Brasil, por exemplo, a fiscalização insuficiente, onde muitas AMPs sofrem com a falta de recursos para monitoramento e fiscalização. O Brasil, como possui aí uma área gigantesca aí banhada pelo mar, são as regiões marinhas, as regiões estuárias, acaba que 10% sendo uma quantidade bastante alta para se fiscalizar e acaba ocorrendo a negligência dessa fiscalização. Conflitos também com atividades econômicas, a pesca predatória, a exploração de petróleo e gás e o turismo desordenado podem ameaçar as áreas de proteção marinhas. Então, o turismo desordenado, aí, a pesca, petróleo e exploração de petróleo são os principais ameaças dessas AMPs. E a falta de integração entre políticas públicas. É necessário alinhar as políticas de conservação com as de desenvolvimento econômico. Isso é muito importante para que haja investimento na proteção dessas áreas marinhas. Como importância, as AMPs, elas conservam a biodiversidade marinha, protegem habitats críticos como recifes de coral e manguezais
e ajudam a manter estoques pesqueiros saudáveis. E também contribuem para a mitigação das mudanças climáticas, protegendo ecossistemas que sequestram carbono. A gente sabe que o mar é um grande sequestrador de carbono e por isso essas áreas acabam sendo fundamentais. Além dos exemplos que nós já citamos, existem o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, Pernambuco, que protege os ecossistemas únicos como recifes de coral e espécies endêmicas. Espécies endêmicas, para quem não sabe, são espécies que só ocorrem naquele lugar, naquela região. Existe também a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, que fica em Santa Catarina. Foca na sustentabilidade da pesca artesanal e na proteção de manguezais. E também a área de proteção ambiental Costa dos Corais, Alagoas e Pernambuco, maior unidade de conservação federal marinha, costeira aí do Brasil, protegendo recifes de coral e espécies ameaçadas. Então, as AMPs acabam sendo essenciais para proteger habitats críticos, como os recifes de coral e manguezais, que são berçário para muitas espécies. Elas também ajudam a manter os estoques pesqueiros, garantindo aí que a pesca seja sustentável. O pessoal que vive da pesca, os pescadores, eles acabam tendo um ganho significativo com essas áreas de proteção. Você sabia que o Brasil tem mais de 70 AMPs cobrindo cerca de 26% de suas águas costeiras e marinhas? Isso é um avanço, mas ainda há muito a ser feito. E se você quiser saber aí as leis que garantem essas áreas de proteção ambiental, as leis estão na descrição aqui do vídeo, dá uma consultada lá, são as leis pertinentes aí, caso você esteja estudando, caso você queira se aprofundar nesse tema de áreas de proteção marinha. Infelizmente, as AMPs enfrentam muitos desafios. A pesca ilegal, a poluição por plásticos e a exploração desordenada de recursos são algumas das principais ameaças. Além disso, muitas áreas sofrem com a falta de fiscalização e os recursos para gestão eficiente. Você sabia, por exemplo, que mais de 80% da poluição marinha vem de atividades humanas em terra? Isso mostra como nossas ações impactam diretamente o oceano. Então, algumas coisas que você pode estar fazendo aí para minimizar, para atenuar esse impacto, reduzir o uso de plásticos e participar aí de mutirões de limpeza de praia ajuda bastante essas áreas de proteção. Consumir peixe de forma sustentável, dando preferência a espécies que não estão ameaçadas. Apoie organizações aí que trabalham pela conservação marinha e compartilhe informações como esta, para conscientizar as pessoas sobre as áreas de proteção marinha. Uau! As áreas marinhas protegidas acabam sendo um tesouro do Brasil e do mundo, e elas nos mostram que com cuidado e responsabilidade é possível viver em harmonia com a natureza. Conte aqui embaixo nos comentários o que você está fazendo aí para proteger o mar, o oceano e as áreas de proteção. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui pra gente sobre o que você achou do vídeo e não deixe de curtir e compartilhar se possível. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.